Muito boa tarde, galerinha do quinto ano. Estamos de volta para a nossa aula de sexta-feira, hoje, 26 de março de 2021. Vamos finalizar aqui a nossa apostila, né? Essa primeira que vocês receberam, com a aula de matemática e história. Então vamos começar. Matemática, nós vamos começar revisando, né, algumas coisas. E o número 1 ali, ó, complete a tabela abaixo com os números que estão faltando. Muito fácil. Nós temos aqui o número, o antecessor e o sucessor. Lembra, antecessor sempre é aquele número que vem antes e o sucessor é aquele que vem depois. Então nós temos aqui, ó, um número 7.588. Qual seria o número que viria antes? Qual seria o seu antecessor? 7.000, vou botar de vermelhinho aqui, 587. Lá, 7.587, 7.589. Qual seria o sucessor? Pensa, escreve. Aqui, nessa segunda linha, nós já temos o antecessor e já temos o sucessor. Qual seria a resposta aqui no número? Então, vamos pensar. 3.397 é o antecessor de que número? 3.397, 3.398. Depois 3.399. E aí você vai completando o restante. Ó. Na terceira linha, nós só temos o sucessor, que é 1.600. Qual é o número que vem, né, antes? No caso, qual seria o antecessor do sucessor, né? Qual seria o número preenchendo aqui? Seria então, talvez não, seria então, qual é o que vem antes do 1.600? 1.599. Agora a gente pergunta pro 1.599, ó, 1.599. Se o sucessor dele é 1.600, o antecessor do 1.599 é o... Pensa... e vai preenchendo o restante da tabela. Isso daí é molezinha. Aí vamos lá, número 2. Os organizadores do torneio de futebol registraram o público de jogos em uma tabela. Né? Observe o público dos 5 primeiros jogos. Então nós temos aqui, ó, a quantidade de público, né, de pessoas que foram em cada jogo. No primeiro jogo, qual foi o público? Quantas pessoas assistiram o jogo? 1.865. No segundo jogo, 798. No terceiro jogo, 2.926. No quarto jogo, 2.337. E no quinto jogo, 5.789. Show! Aí vamos para a letra A. Coloque os números em ordem crescente. Ordem crescente é sempre do menor para o maior. Então você vai olhar aqui e vai analisar esses números. Dentre esses números que estão aqui, desses 5 números, qual é o número menor? Opa, qual que é? 798. Então você vai escrever ali, 798. Depois, qual seria o próximo, o maior, o menor, no caso, qual seria o maior depois do 798? Aí você vai de crescente, né? Do menor para o maior. Seria o 2.926. Tem algum menor que ele? Ó, 2.337 é menor, não é? Que o 2.926 é. Tem algum menor que o 2.337? Vamos ver esse aqui. 5.789 ainda é maior. Vamos olhar esse primeiro. Aqui, ó, esse aqui é menor. 1.865. Aí você vai preenchendo, tá bom? Colocando em ordem crescente. Aí vamos aqui na letra B. Pinte de vermelho na tabela os números pares. Quais são os números pares? Vamos pintar de vermelho os números pares. Opa! Ó, 1.865 é número par? 798 é número par? Não vou conseguir preencher aqui agora.
Mas enfim. Vamos pintar a letra ali. Isso. 798 é número par. Pinta de vermelho. Procura os outros números pares e pinta de vermelho. Depois, na letra C, pinte de azul na tabela os números ímpares. Opa, 1865, terminou em 5. 5 eu sei que é número ímpar. Então, o que eu vou fazer? Pintar de azul. E assim eu vou fazendo em todos os outros números, tá bom? Letra D. Se juntarmos o público do terceiro e do quarto jogo, qual seria o resultado? Vamos lá. O terceiro e quarto jogo são esses números, ó, terceiro e quarto. São esses números aqui. Se nós juntarmos esse público, qual seria o resultado? O que seria juntar esse público? Seria somar. Então, adicione, faça uma continha de adição aí com esses dois números. E aí o resultado que der tem que ser um desses daqui. Tá bom? Aí você faça o cálculo, deixa o cálculo aqui no cantinho da sua apostila e marca um xizinho. Professor, eu calculei e não deu nenhum desses aqui, então porque tem alguma coisa errada. Calcula de novo. Aí vamos para a letra E. Qual jogo registrou o menor índice do público? Aonde tem o menor? Qual jogo? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, quarto ou quinto jogo que teve o menor público? É só você ver onde está o número menor e marcar e escrever. Na letra F, qual a diferença de público entre o segundo e o quinto jogo? Segundo, 798. Quinto, 5.789. Diferença, pessoal, se eu quero saber a diferença, eu vou subtrair. Vou pegar o valor maior e subtrair pelo valor menor. Então, eu vou fazer ali, ó, a continha de menos. O valor maior, qual que é? 5.789. Aí eu vou colocar 5.789. Qual é o valor do segundo jogo? Olha lá, o número do público, 798. 798. Então, eu vou pegar o valor maior menos... Não vai dar certo aqui. Menos 798. Ali. Você vai fazer esse cálculo. Vai fazer essa continha. Vou botar aqui igualzinho para ficar igual. Pronto. Faz esse cálculo aí. E aí, ó, vamos lá. Continha de menos, vocês sabem, né? Então, calcula a continha aí, faz esse cálculo e marca aqui a opção que der, tá bom? Finalizamos aí, vamos agora para a aula de História. Dá uma pausa em matemática, termina, faz certinho, pergunta lá no grupo se você precisar, e aí você vem para a aula de História. Hoje nós vamos falar sobre a cultura indígena. Ó, a cultura raiz foi se perdendo ao se ter contato com o povo branco. Certo? Então, a cultura raiz ela foi se perdendo, né? Isso aconteceu devido ao choque de cultura ser tão forte entre os dois povos. Os índios viviam uma vida bastante simples, sem quase nenhuma tecnologia. Tudo o que precisavam para sobreviver tiravam da natureza, inclusive suas vestimentas. Não existe classe social dentro de uma tribo. Todos devem receber o mesmo tratamento, não havendo diferenciação. Os homens adultos eram responsáveis pelo trabalho pesado, como a caça. Então, numa cultura indígena, né? Eles viviam de forma simples, sem tecnologia. Lá, todo mundo dentro da tribo recebia o mesmo tratamento, não tinha diferenciação, só que cada um tinha uma função. Por exemplo, os homens adultos, eles
Eles que pegavam pesado no trabalho. Então, qual era a responsabilidade deles? A caça, a pesca, a derrubada de árvores para cultivo de plantas e a guerra. Qual era a responsabilidade das mulheres? As mulheres eram responsáveis pela comida, cuidado com as crianças, colheita e plantio. Os curumins, como eram chamadas crianças indígenas, qual era a função? Tinham um crescimento com base artesanal. Tudo que aprendiam era na base da prática. Como exemplo, os pais levavam seus filhos nas caçadas e o mesmo ia aprendendo como se fazer. Então, eles ensinavam as crianças, né, com base artesanal. As meninas ficavam com as mães e aprendiam ali o trabalho doméstico, o trabalho que a mãe estava acostumada. Os meninos, os curumins, homens, crianças, andavam com seus pais a fim de aprender o trabalho, né, da caça, da pesca. Eles eram aprendizes, né? Quando completavam 13, 14 anos, eles passavam por uma cerimônia para entrarem na fase adulta. Sim, eles se tornavam adultos com 13, 14 anos. Os índios cultivavam alimentos. Quais são os alimentos que eles cultivavam? Milho, batata doce, feijão, abóbora, entre outros. Mas tinham na mandioca seu principal alimento. Então, o principal alimento que o índio comia, era a mandioca, né, o aipim, que a gente também conhece. Domesticava animais pequenos. Então, eles criavam ali animais, porco-espinho, arara, pequenos lagartos, capivaras e outros, né? Os objetos utilizados pela população indígena eram todos retirados da natureza e trabalhados de forma manual para atender as determinadas necessidades. Por exemplo, tudo que eles tinham, todas as suas ferramentas, eles tiravam da natureza. Canoa, eles faziam suas canoas, arco e flecha, as ocas, os potes de barro e tudo eles tiravam da natureza para produzir ali as suas ferramentas, né? Lembrando que os índios até hoje respeitam muito a natureza e dela só retiravam o que realmente precisavam para sobreviver e nada mais. Então, os índios, mesmo retirando da natureza ali ferramentas necessárias para a sua sobrevivência, produtos necessários para a sua sobrevivência, eles não tiravam mais nada além disso, né? Eles só tiravam o mínimo para eles sobreviverem, né? Eles não tiravam, vou fazer esses monte de canoa aqui para vender. Não, eles não tinham esse pensamento. Eles só tiravam da natureza, produziam aquilo que eles precisavam para eles mesmos, né? Somente o necessário. Então vamos lá, vamos continuar treinando. Responda com atenção os exercícios abaixo. Os primeiros índios sobreviviam basicamente da natureza, ou iam aos supermercados e lojas fazerem compra. E aí? Os primeiros índios, hoje, se a gente for pesquisar nos povos indígenas, claro que muitos deles já usam celular, já usam roupas normais, já vão às cidades, mas não deixam de ser índios. Mas os primeiros, lá no passado, eles viviam como? Somente da natureza, ou eles iam aos supermercados ou às lojas fazerem compra? Escreve aí. Depois que você escrever, tem uma segunda pergunta. E você e sua família? Como conseguem as coisas para sobreviver? Vocês fazem o quê? Vocês sobrevivem também, como os índios, somente pela natureza? Ou vocês vão ao supermercado e vão às lojas fazerem compras? Escreve aí no número 1. Depois vem o número 2. Leia a frase abaixo. Não existe classe social dentro de uma... Tananã. Todos devem receber o mesmo tratamento, não havendo diferenciação. De acordo com o texto, a palavra que completa corretamente a frase acima é... Vamos lá. Não existe classe social dentro de uma igreja? Não existe classe social dentro de uma loja? Não existe classe social dentro de uma tribo? Opa! Ou não existe classe social dentro de uma prefeitura? O que nós acabamos de ler no texto? Lá no texto também tem essa frase. Qualquer coisa você volta lá. Volta lá. E vai procurando. Não existe classe social dentro de uma... E olha lá a resposta. Vem aqui, escreve e marca o xizinho na resposta correta.
Número 3. Na sociedade indígena, quem eram os curumins? E aí, os curumins eram quem? Os pajés, os homens, as crianças ou as mulheres? Volta lá no texto, que lá no texto também está falando dos curumins, ó. Olha lá, ó. Os curumins, tananá, tananá, tananá. E aí, quem eram os curumins? Marca um xizinho lá. Número 4. Na cultura indígena, homens e mulheres tinham o mesmo tipo de trabalho ou existia uma divisão de tarefa? Retire do texto uma justificativa para sua resposta. E aí, pessoal, eu acabei de explicar, nós acabamos de ler no texto, que o homem índio e a mulher índia, eles não tinham o mesmo tipo de trabalho. Já te dou essa resposta, eles não tinham. Agora, retire do texto uma justificativa. Volta lá no texto e tira a parte do texto onde fala os homens faziam isso, 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 as mulheres faziam isso, isso e aquilo. E aí escreve ali no número 4, ó. Muito fácil, olha lá, ó. Os homens adultos eram responsáveis pelo quê? Por isso, por isso, por isso. Aí as mulheres, ó. E as mulheres pelo quê? Por isso, por isso, por isso e por isso. Ó, isso daqui já é o suficiente para te ajudar a responder. Preciso copiar daqui em diante? Não, porque daqui em diante eu já vou falar dos curumins, que eram as crianças. Então não me interessa aqui na questão número 4. Tá bom? Finalizou a número 4, vamos para 5. Complete a frase corretamente de acordo com o que você estudou. Então vamos lá. Os até hoje respeitam muito a tananã. E dela só retiravam o que realmente precisava para sobreviver e nada mais. Os o quê? Os índios até hoje respeitam muito a natureza? Lembra, tá aqui índios e natureza. Em cada alternativa tem duas palavras. A primeira para você preencher na primeira lacuna, a segunda para você preencher na segunda lacuna. Mas tem que bater corretinho, tem que bater certo. Então vamos lá. Os índios até hoje respeitam muito a natureza? E aí? Vamos ver as outras? Os portugueses até hoje respeitam muito a lua? Nós falamos disso nesse texto? Os brasileiros até hoje respeitam muito a televisão? Tem a ver com o que nós falamos? Os curumins até hoje respeitam muito a tecnologia? E aí, qual desses vai bater certinho com o que nós lemos no texto? Tá bem fácil. Marca o xizinho e preenche aqui as respostas corretas. Finalizou, nós vamos agora falar sobre o pajé e o cacique. Acompanha comigo, ó. Duas figuras são bastante importantes dentro de uma tribo. Quem são eles? Vou até destacar aqui, ó, o pajé e o cacique. Nós vamos entender quem são o pajé e o cacique. Ó, quem era o pajé? O pajé era uma espécie de curandeiro e sacerdote da tribo. Conhecedor nato de vários tipos de planta, as utilizava para gerar cura de várias enfermidades e também era responsável pelo contato com os deuses. Então, o pajé era aquele que curava, né? Era aquele que tinha ali, que sabia, tinha conhecimento das plantas, né? Era aquele que curava as enfermidades, responsável também pelo contato, né, dos índios com os seus deuses, os deuses que eles acreditavam, né? É como se fosse um líder religioso, né? E o cacique? Já o cacique era tido como líder da tribo e sua função era qual? Organizar, orientar os índios para que os mesmos pudessem ter uma vida melhor. Então o pajé era como se fosse um líder religioso, né? De forma que ele pudesse ali, através das plantas que eles conheciam, né? Que ele conhecia, a curar certas enfermidades e aproximar os índios dos seus deuses. Já o cacique era como se fosse o líder da tribo, né, que tinha a função de organizar aqueles índios, de organizar a tribo, de orientar os índios, o que fazer, como fazer para ter uma vida melhor. Tudo bem? Continuando. É de conhecimento dos historiadores que no Brasil existiram tribos canibais. O que são tribos canibais? Olha lá, que comiam carne humana.
Rituais eram feitos com a crença de que, se comessem a carne do corpo inimigo, isso lhe passariam a força, a sabedoria e a valentia que ele possuía. Olha isso, pessoal. Eles acreditavam, essas tribos canibais, que se eles se alimentassem da carne do seu povo inimigo, daqueles que eles derrotaram, eles iriam ser mais fortes, mais sábios, né? E mais valentes. Que se alimentar daquele corpo, né, deixariam eles com essas características. É claro que isso era uma crença deles, né? Eles acreditavam nisso. Então vamos finalizar essa etapa lá, ó. Vamos responder. Escreva qual era a importância do pajé na tribo. Tá lá no texto. Lá no texto a gente fala qual é a importância dele. Ele era uma espécie de quê? Número 7. Escreva qual era a importância do cacique na tribo. Agora sobre o cacique. Qual era a importância dele? Ó? Por que ele era importante? Porque ele era tido como um quê da tribo? E qual era a função dele? Porque isso fazia ele ser importante. Algumas tribos indígenas eram canibais. Por que eles comiam a carne humana? Ah, porque eles achavam gostosa? Porque eles achavam que a carne humana era gostosa? Não, né? Por quê? Nós acabamos de falar disso aqui, ó, nesse último parágrafo. Então, volta no texto, pensa, reflete, responde, e qualquer dúvida é só vocês me perguntarem no WhatsApp, ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!